Olá, meu nome é Fabrício Negrão e no vídeo de hoje nós veremos os principais quadriláteros. E primeiramente nós começamos com a definição do que são quadriláteros, e a definição já se encontra na sua tela. Quadriláteros são polígonos que possuem 4 lados. Sendo assim, os quadriláteros herdam todas as características e propriedades dos polígonos, como o fato de possuírem apenas 2 diagonais ou de a soma dos seus ângulos internos ser sempre igual a 360. E aqui já tem uma prévia de alguns dos quadriláteros que nós veremos nesse vídeo: o quadrado, o retângulo, o losango, o paralelogramo e outros. Vamos começar vendo o paralelogramo. O paralelogramo é um polígono de 4 lados cujos lados opostos são paralelos. Com o desenho tudo é mais claro, né? Então aqui nessa figura nós temos um paralelogramo. Repara que os lados opostos, são paralelos. E ele tem algumas características que nós devemos memorizar, que seriam os seguintes: lados paralelos iguais. Repara que o lado BC e o lado DA são paralelos, logo são iguais. O lado AB e o lado DC são paralelos, logo são iguais. Ângulos opostos iguais. Repara que os ângulos opostos estão marcados com a mesma cor, né? Os ângulos azuis são opostos, logo são iguais. A gente usa a palavra congruentes, tá? Ângulos marcados em verde são opostos, tá ok? Logo eles são congruentes. Par de ângulos não opostos suplementares, tá bom? O que seria isso? Significa que se a gente pegar um ângulo marcado em verde com um ângulo marcado em azul, eles não são opostos, então a soma deles resulta em 180 graus. Um retângulo é um quadrilátero que possui todos os ângulos internos congruentes. Olha a nossa imagem aí, tá? Todos os ângulos internos do retângulo são congruentes, iguais a 90 graus. Outras características que ele possui, que é interessante que nós memorizemos, são as seguintes: lados paralelos iguais. Repare que o lado AB e o lado DC são paralelos, logo são iguais. O lado AD e o lado BC são paralelos, logo são iguais e são marcados com o mesmo símbolo, ok? 4 ângulos internos de 90, nós já discutimos a respeito disso, tá ok? Diagonais iguais. As diagonais no retângulo são iguais e as diagonais concorrem no ponto médio, tá? Significa que elas se cortam, se cruzam no ponto médio, beleza? Então, MD é igual a MA, que é igual a MB, que é igual a MC. Elas se dividem em 4 partes iguais. Losango. Trata-se de uma figura geométrica que possui 4 lados iguais e, como consequência, seus lados opostos são paralelos. Vamos a algumas características que a gente tem que memorizar do losango, tá ok? Primeiro, nós temos 4 lados iguais. Para ser losango tem que ter os 4 lados iguais, tá ok? E daí a gente já herda aquela propriedade do paralelogramo de lados paralelos iguais. Ângulos opostos iguais. Então o ângulo A é oposto ao C, eles são iguais. O ângulo B é oposto ao D, então eles são iguais. Diagonais concorrem no ponto médio, então elas se cruzam no ponto médio, tá ok? Então, a diagonal BD se cruza com a diagonal AC no ponto médio. As diagonais são perpendiculares. Bom, se você não sabe a posição relativa entre retas, o que são retas concorrentes ou retas perpendiculares, clica no vídeo que vai aparecer no card aqui em cima que eu explico uma por uma separadamente, tá ok? Bom, para a gente ter uma noção, retas perpendiculares são aquelas que se cruzam formando um ângulo de 90 graus. Então, no losango, as diagonais se cruzam obrigatoriamente formando um ângulo de 90 graus. E elas coincidem com as bissetrizes. Bom, relembrando, o que é uma bissetriz? Bissetriz é a reta que passa pelo vértice e divide o ângulo ao meio. Se você não sabe o que é uma bissetriz, clica no vídeo que vai aparecer aqui em cima que eu explico o que é bissetriz. Bom, aqui se observa que a diagonal AC vai dividir o ângulo A em 2 partes iguais, porque ela também é bissetriz do ângulo A. E do ângulo C é a mesma coisa, ela vai dividir o ângulo C em 2 partes iguais, porque ela também é bissetriz do ângulo C. A diagonal BD vai dividir o ângulo B em 2 partes iguais e vai dividir o ângulo D em 2 partes iguais, porque ela coincide com a bissetriz desses 2 ângulos, ok? Quadrado. O quadrado é um quadrilátero regular, ou seja, uma figura geométrica com 4 lados de mesmo comprimento e 4 ângulos retos. Aqui nós temos a figura de um quadrado e algumas propriedades que nós devemos memorizar.
Consequentemente, nós temos o fato dos lados paralelos serem iguais. Posteriormente, os 4 ângulos internos são de 90 graus. As diagonais no quadrado são iguais, ok? As diagonais concorrem no ponto médio, então elas se dividem em 4 partes iguais. Como a gente pode ver, elas estão marcadas em verde, as partes nas quais as diagonais se dividem após concorrerem, tá? Diagonais são perpendiculares, ou seja, se cruzam formando um ângulo de 90 graus, assim como no losango. Diagonais coincidem com as bissetrizes, ou seja, as diagonais dividem os ângulos ao meio. Então, a diagonal AC vai dividir o ângulo A ao meio, que era 90, vai ser uma parte de 45, outra parte de 45. A mesma coisa com a diagonal BD, tá? Ela vai dividir os ângulos ao meio. Os ângulos que eram 90 vão ser 45 e 45. Trapézio isósceles. Trapézio isósceles é uma figura geométrica plana, pertencente ao grupo dos quadriláteros, que possui um par de lados paralelos e lados não paralelos iguais. Aí está a figura de um trapézio isósceles, tá ok? Bases paralelas, tá ok? Assim como na nossa definição, lados não paralelos iguais. Observa que o lado AD e o lado BC têm mesma marcação, mostrando que eles são iguais. E aqui tem algumas características que nós devemos memorizar. Primeiramente, da definição, um par de lados paralelos. Posteriormente, ângulos de mesma base são congruentes. Repara que na base BC os ângulos estão em azul e estes ângulos são de mesma medida. Na base AB os ângulos estão em verde e esses ângulos são de mesma medida. Ângulos opostos são suplementares. Repare que os ângulos verde e azul são opostos. Logo, a soma deles resulta em 180 graus, isso que significa ser suplementar. Lados não paralelos congruentes, como a gente já havia dito, os lados não paralelos BC e AD têm a mesma medida. E as duas diagonais têm o mesmo tamanho. Repara, a primeira diagonal que eu tracei, que é a diagonal BD, e a diagonal AC, elas têm o mesmo tamanho, porém elas não se cruzam no ponto médio, tá bom? Grava isso. Outro trapézio que nós temos é o trapézio retângulo. Trapézio retângulo é uma figura geométrica plana, pertencente ao grupo dos quadriláteros que possui um par de lados paralelos e 2 ângulos de 90 graus. Olha a figura dele aí. Nós temos 2 ângulos de 90 graus, ok? E um par de lados paralelos. Características dele que nós devemos memorizar, a primeira que eu acabei de dizer, um par de lados paralelos, 2 ângulos de 90 graus, ok? A soma dos ângulos que não são de 90 graus resulta em 180. Um desses ângulos eu chamei de A, o outro ângulo eu chamei de B. A soma deles eu sei que dá 180 graus. Eu posso não saber quanto vale cada ângulo, mas eu sei que a soma é 180 graus. As duas diagonais têm tamanhos diferentes. Então repara, uma diagonal que eu tracei em vermelho e outra diagonal que eu tracei em azul. Elas têm tamanhos diferentes, ok? Trapézio escaleno. Trapézio escaleno é uma figura geométrica plana pertencente ao grupo dos quadriláteros que possui um par de lados paralelos e todos os lados diferentes, ok? Aqui está a figura, tá? Repara que a gente tem um par de lados paralelos, o lado AD é paralelo ao lado BC e todos os lados são diferentes. AB é diferente de BC, que é diferente de CD, que é diferente de DA. Além disso, todos os ângulos internos aqui são diferentes. E agora a gente vai listar essas características, tá? A primeira é um par de lados paralelos, AD paralelo a BC. Todos os ângulos são diferentes, repara que cada ângulo tem um nome aqui. Um eu chamei de alfa, outro de beta, outro de gama, outro de delta, tá? Nomes diferentes significam ângulos de tamanhos diferentes. Todos os lados são diferentes, como a gente já havia dito, ok? Duas diagonais de tamanhos diferentes. Repara a primeira diagonal que eu desenhei aí, que é a diagonal BD, ela tem um tamanho diferente da diagonal AC. Com isso, nós encerramos a nossa aula a respeito de quadriláteros. Aqui do lado vai aparecer a playlist do 8º ano e logo debaixo da playlist do 8º ano vai aparecer um vídeo no qual eu explico a classificação dos triângulos. Aqui em cima vai aparecer a minha foto. Clica nela, se inscreve no canal, passa aqui embaixo e deixa o seu like. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.